Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho. Quarta-feira a gente fala sobre as perguntas que a fé enfrenta. E a pergunta de hoje é: por que algumas das nossas orações demoram tanto para serem respondidas? Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim. Vamos ver aqui o que diz a nossa Bíblia. Neste mundo, tudo tem a sua hora. Cada coisa tem o seu tempo próprio. Em outras versões diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Gente, é bom demais a gente estar aqui juntos mais uma vez, conversando, aprendendo sobre as coisas de Deus. E hoje eu queria conversar sobre essa pergunta que talvez todos nós já tenhamos feito em algum momento da nossa vida. Por que algumas orações demoram tanto para serem respondidas? Talvez algum de nós esteja vivendo isso agora. Você faz a oração por alguém da sua família, você faz oração pela saúde, por uma porta de trabalho, faz uma oração pela conversão de alguém que você ama. E aí os dias vão se passando e às vezes aí a gente fica esperando, meses, passam aí vários meses, às vezes passam anos. E aí aquela pergunta começa a ir aparecendo ali na nossa mente, Senhor, o Senhor está me ouvindo? E eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Nem sempre o silêncio de Deus significa que Ele está distante. Muitas vezes significa que Ele ainda está trabalhando. Por isso, vamos juntos aí refletir um pouco sobre esse versículo que a gente acabou de ler. Eclesiastes, ele nos lembra que existe ali um tempo determinado para todas as coisas. A gente leu apenas um versículo, eu gostaria que todos depois em casa aí abrisse sua Bíblia e lesse Eclesiastes completo, Pelo menos leia Eclesiastes aí completo. Ele diz que existe um tempo determinado para cada coisa. Nós aqui gostamos das respostas rápidas. A gente vive aí num mundo onde tudo acontece, em poucos segundos. Só que Deus não trabalha com pressa. Deus trabalha com um propósito. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Nós olhamos para o relógio, mas Deus olha para a eternidade. Nós vemos aí apenas um momento, mas Deus, Ele vê toda a história completa. E é por isso que muitas vezes o tempo dele é diferente do nosso. Mas a gente precisa ter em mente, Deus, Ele sempre ouve. Antes de qualquer coisa, nós precisamos guardar essa verdade no nosso coração. Quando nós fazemos as nossas orações com sinceridade, Deus nos ouve. Ele nunca ignora uma oração de um filho. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas isso não significa que a oração foi esquecida. Deus ouviu. Ele continua cuidando de tudo. Essa certeza, ela já deve ser o suficiente para trazer paz ao nosso coração. E enquanto nós esperamos
Deus também está trabalhando em nós. Normalmente, nós pensamos apenas naquilo que nós queremos receber. Mas Deus também olha para aquilo que nós estamos nos tornando. Vocês lembram? José, por exemplo, ele esperou muitos anos. Abraão esperou pela sua promessa. Ana esperou pelo nascimento de Samuel. E durante essa espera, Deus, ele não estava parado. Ele estava preparando essas pessoas. E talvez hoje Deus esteja fazendo a mesma coisa com cada um de nós. Enquanto nós esperamos pela resposta, Ele está fortalecendo a nossa fé. Ele está nos ensinando a confiar. E isso aproxima-nos mais ainda da sua presença. E acontece também que muitas vezes a resposta que a gente espera é diferente da que a gente imagina. Todos nós gostamos de ouvir um sim, mas Deus também responde com espere e algumas vezes responde não. E isso não acontece porque Ele deixou de nos amar. Acontece porque Ele enxerga aquilo que nós ainda não conseguimos ver. Quantas vezes, olhando para trás, nós percebemos que um não de Deus nos livrou de um caminho que não era o melhor. Na hora dói, mas depois a gente entende que o cuidado de Deus também aparece nas respostas que a gente não compreende imediatamente. E também a gente sabe que Jesus, Ele ensinou a esperar. Quando a gente lê os evangelhos, nós percebemos que Jesus nunca incentivou uma fé apressada. Jesus nunca fez nada assim, correndo na correria. Jesus ensinou a gente a perseverar, a gente continuar fazendo as nossas orações, a gente continuar confiando, a gente continuar permanecendo ali, firmes na fé. Porque a nossa fé, ela não pode depender apenas da velocidade da resposta. A nossa fé precisa descansar no caráter de Deus. Nós confiamos não apenas porque Ele responde, nós confiamos porque nós sabemos que Deus é fiel, porque nós sabemos quem Ele é. E Deus, Ele continua sendo bom, mesmo quando ainda estamos esperando. Hoje, eu vou deixar, como sempre, mais um desafio para todos nós. Vamos pensar naquela oração que a gente fez aí há algum tempo. E agora, em vez da gente perguntar, Senhor, por que está demorando? Vamos experimentar dizer, Senhor, ajuda-me a confiar no seu tempo. Talvez a resposta ali ainda não venha hoje, né? Talvez essa resposta ainda não chegue hoje. Mas o nosso coração começará a descansar. Porque confiar também é esperar. Quem espera em Deus nunca espera em vão. Talvez exista um pedido que você apresentou a Deus já há algum tempo. Hoje vamos colocá-lo mais uma vez diante do nosso Pai. Não com nenhum desânimo, mas com bastante confiança, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele continua ouvindo as nossas orações sinceras. Eu convido a todos vocês a fazermos juntos a nossa oração. Senhor meu Deus, meu Pai querido,
Obrigado porque o Senhor conhece o nosso coração. Senhor, hoje nós entregamos diante de Ti todas as nossas orações que ainda aguardam uma resposta. Ensina-nos a confiarmos mais no Teu tempo. Quando a resposta parecer longa, fortalece a nossa fé. Quando o silêncio nos trouxer dúvidas, lembra-nos de que o Senhor continua trabalhando. Senhor, ajuda-nos a descansar na certeza de que o Senhor sabe qual é o melhor tempo e principalmente sabe o que é melhor para nós. Obrigado porque podemos confiar no Teu amor. Nós fazemos essa oração, Senhor, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. E antes de nos despedirmos, quero deixar aqui uma verdade ao nosso coração. Deus nunca está atrasado. Ele sempre chega no tempo certo. Portanto, que a gente continue fazendo as nossas orações, que a gente continue confiando, que a gente continue caminhando. Porque o nosso Senhor, Ele continua escrevendo a nossa história. Bom, amanhã, quinta-feira, é dia de nós falarmos de personagens da Bíblia. Ali, gente como a gente. Então vamos juntos conhecer um pouco mais da história de uma mulher que, mesmo ali em meio ao medo, ela escolheu confiar em Deus. Vamos conversar amanhã um pouco sobre Esther. Coragem para o momento certo. Esse será o nosso tema. Então, eu espero vocês aqui amanhã, se Deus permitir, e que Deus continue abençoando a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E que a gente nunca esqueça que a gente deve viver um dia de cada vez com Jesus Cristo no centro de tudo. Um abraço a todos, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.